Olá! Nesta aula nós iremos fazer uma introdução ao estudo da função afim, certo? Meu nome é Igor Feijó e irei acompanhar vocês nessa jornada. Os conteúdos que nós iremos ver hoje são o conceito inicial de função afim, aprenderemos a fazer as classificações dela nos seus subtipos que existem, né? E veremos também a construção de gráficos usando um método que é bastante conhecido quando estamos aprendendo a desenhar gráficos, que é o método da tabela. Você vai completando a tabela e vai desenhando os pontos no plano. Tá? Faremos uma revisão desse método e ao longo das aulas que estão por vir aprenderemos como construir um método sem precisar, como construir um gráfico sem precisar dessa tabela. Tá? Então vamos começar com a definição, né? Já que iremos estudar a função afim, vamos começar pela definição do que é uma função afim, aprenderemos a identificá-la. Certo? A definição de função afim é a que está em tela. Né? Ela é uma função f de r em r, ou seja, ela leva números reais em números reais, né? Ou seja, o domínio dela aqui, ó, é o números reais e aqui o contradomínio também são números reais. Ela é uma função afim quando ela tem a seguinte forma, ó. Ela tem essa forma aqui, ó. Ela é um ax mais um b, né? Onde esse a e b são números que pertencem ao conjunto dos números reais, né? E esses a e b eles recebem alguns nomes, né? Recebem um nome, na verdade, que são chamados de coeficientes da função, né? Então, A e B são ditos coeficientes, né, da função. Esse A ele recebe um outro nome também, nas aulas seguintes nós vamos ver, que é também o coeficiente angular, né, da reta, mas esse conteúdo a gente vai ver em aulas que estão por vir ainda, então não vamos adiantar esse conteúdo por enquanto. Vamos ver aqui uns exemplos de funções afim. Né? Ó, nossa função f de x igual a x menos 5, ela é uma função afim. Ó. Quem é o nosso coeficiente A? O coeficiente A vale 1. Né? Ele não aparece, mas ele está aqui. Ó. E o nosso B vale menos 5. Um outro exemplo é a função g de x igual a 2x mais 15. No nosso caso, o A vale 2 e o B vale 15. E um terceiro exemplo, né, a função h com menos 2 quintos, menos 2 quintos vezes x, mais 12. O coeficiente A vale menos 2 quintos, e o coeficiente B vale 12. Né? Essas funções afins, elas têm alguns casos especiais. Tá? Dependendo dos valores que os coeficientes assumem, eles podem receber uma segunda classificação. A função pode receber uma segunda classificação. Né? Ou seja, nós sabemos que o caso geral da função afim, ela tem essa forma aqui, ó, né? É fácil de ser identificada. Ela é um ax mais b, certo? Só que ela pode ser classificada também em uma função linear, e uma função identidade e uma função constante. Vamos ver essas três subclassificações aí da função afim. Tá? Função linear. O que é a função linear? A função linear é quando o nosso coeficiente b ele é igual a zero. Né? Quando o coeficiente b é igual a zero, a função ela é chamada de função linear. Né? Então, como b é igual a zero, então a forma geral dessa função linear ela é f de x é igual a um ax. Né? Ó, não tem um b, porque o b é igual a zero. Então, é simples de ser identificada. Só a função linear ela é um a vezes um x e somente isso. Né? Vamos ver aqui uns exemplos. Por exemplo, f de x igual a 2x. Né? Isso aqui é linear, ó, não tem o coeficiente b. A g não tem o coeficiente b. A h não tem o coeficiente b, ou seja, só tem o coeficiente a. E a m ela é um caso especial também. Aí. Ela é um segundo caso especial. Né? Ela é uma função linear, mas quando o nosso a vale 1, né, e o b é 0, então ela é chamada de função identidade. Tá? Ou seja, o que é uma função identidade? É uma função linear que o coeficiente a é igual a 1. Né? A forma geral dela seria basicamente essa. Ó. Uma função identidade, ela é isso aqui, ó, f de x igual a x. Ou seja, é só isso. É uma função linear que o coeficiente a é igual a 1. Fácil de ser identificada. Tá? Então, o que é uma função linear? É uma função que tem a seguinte forma, né? ax, a vezes x. E uma função identidade é uma função que tem somente f de x igual a x, ou seja, o nosso a vale necessariamente 1. Tá? Então, fácil de ser identificada a função linear e a função identidade. E a função, vamos ver agora a função constante. Né?
A função constante é também uma função afim, só que nesse caso agora quem vale zero é o nosso coeficiente a. Tá? Então, quando o coeficiente a for zero, a função é chamada de constante. Função constante. Tá? Aqui uns exemplos, né? A forma geral, claro. Primeiro, ela é f de x igual a b, ou seja, só tem um número aqui, ó, não tem variável x, só tem b. Tá? Aqui uns exemplos, né? f de x igual a 2, g de x igual a menos 3, h de x igual a menos 1 meio, m de x igual a 5. São todas funções constantes, ou seja, ela não tem o coeficiente a. Tem, mas é zero. Né? Fácil esses conceitos aí, então até agora nós já aprendemos a identificar uma função constante, uma função afim. O que é uma função afim? É uma função que tem a forma geral, né? A vezes x mais o b, função linear, uma função que não tem o coeficiente b. Uma função identidade é uma função que o a vale 1 e o b vale 0. Uma função constante é a função que o a vale 0. Tá? Então vamos ver aqui, relembrar um pouquinho como é que nós construímos o gráfico de uma função afim usando o método da tabela. Para isso a gente vai fazer, né, um exemplo para relembrar um pouquinho aí. Né? Vamos construir então primeiramente o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1. Né? Ou seja, essa é uma função afim, certo? Nosso a vale 2 e o b vale menos 1. Né? A aqui e o b aqui. Tá? Então, primeiramente, a gente vai construir a tabela, né, deste modo. Vamos dividir ela em 4 colunas. Né? Na primeira coluna, a gente vai colocar o valor do x. Na segunda, o valor da função, no caso, né, a função que é 2x menos 1. E na terceira coluna, o valor do y, que é o resultado. E na quarta coluna, vamos colocar a coordenada do ponto. Né? Aí, claro, você pode estar se perguntando, esses números aqui do x, quem é que escolhe? Né? Bom, esses números aqui, eles são livres aí, tá? Você escolhe o que você quiser. Só que assim, por convenção, é muito mais fácil você pegar números que estão próximos do zero aí, menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2 e 3, tá? Mas nada impede de você pegar o número 10, o número 15, o número 20, tá? Porque todos vão fazer parte da função, porque ela é uma função afim, o domínio dela é os números reais. Então você pode escolher o número que você quiser, mas é muito mais simples você pegar números pequenos, porque eles estão próximos da origem do plano, então você não vai desenhar um gráfico muito grande. Tá? Bom, feito isso, esses números, repito, esse número menos 1, 0 e 1 foi escolhidos arbitrariamente por mim. Você pode escolher o número que você quiser, mas entretanto o método é o mesmo, o raciocínio por trás da construção é o mesmo, independente do número que você escolha. Tá? Então vamos preencher essa tabela. Nessa segunda coluna nós vamos colocar aqui, fazer a conta, né? Vamos pegar o valor do x, substituir aqui e colocar o resultado aqui. Bom, vamos fazer isso aqui, né? Ó, eu peguei aqui o menos 1, então substituí aqui. Ó, o y ali é igual a 2 vezes o x, só que o x nesse caso vale menos 1. Então menos 1 é igual a menos 3. Portanto, eu vou marcar aqui, ó, na coordenada do ponto o menos 1 e o menos 3. Quando o x for zero, vai ficar y é igual a 2 vezes o zero menos 1. Né? Então, o y vai ser menos 1. Quando o x for 1, vai ficar 2 vezes 1 menos 1, que é 1. Então, o nosso coordenada do ponto vai ser 1 e 1. Tá? E aqui, do lado, aqui, eu desenhei o plano, né? Que a gente vai marcar esses pontos, vai marcar o ponto menos 1, vai marcar o ponto menos 1 e menos 3, né? Menos 1, menos 3, vai marcar ele bem aqui. Vai marcar o ponto 0 e menos 1, vai marcar o ponto 1 e 1, tá? Então vamos fazer isso aqui, né? Vou marcar aqui, ó, menos 3, né? Marquei os pontos, agora eu só ligo esses pontos por meio de uma reta, né? Ó, marquei aqui o ponto, né? Esse ponto aqui é esse aqui, ó. 0 e menos 1 é esse outro aqui, ó. E 1 é esse outro ponto aqui, ó. Então, marquei os pontos.
e ligo todos esses pontos formando uma reta. Então, o nosso gráfico é esse daqui, tá? Bem simples, bem rápido de entender esse conceito aí. É só uma revisão, vocês já viram como faz esse método da tabela, né? Então não tem muito que se preocupar em relação a isso, porque nós já conhecemos esse conteúdo, tá? Agora um outro exemplo um pouquinho mais trabalhoso, que é o seguinte: você tem um gráfico de uma função afim e você quer determinar qual é a fórmula dessa função, né? Então, por exemplo, digamos que essa questão aqui ela te deu o seguinte: ela determinar uma função y igual a vezes o x mais b, representada no gráfico abaixo. Então aqui, ele te dá o gráfico, né? Te dá os pontos que fazem parte dessa função, que aqui é esse ponto aqui e esse ponto aqui. E ele quer saber qual é a fórmula que gerou este gráfico, né? Então vamos ver como é que nós fazemos isso aqui. Bom, primeiramente, né, a gente vê que o quê? Que o ponto 0 aqui, ó, e que esse ponto 0 e 1, e aqui 2 e 3, eles fazem parte da reta, né? Ó. 0 e 1, aqui está marcado, e o 2 e 3 também está marcado. Então, eles fazem parte da reta, né? Então, se eles fazem parte da reta, se eu substituir esses valores, lembre-se que o seguinte, né? Vou riscar aqui. Lembre-se que a gente tem as coordenadas do ponto, por exemplo, 0 e 1. Isso daqui indica o valor do x, isso aqui indica o valor do y, certo? Então, se eu substituir esses dois valores na fórmula, né? Aqui, ó, vai ter que ser satisfeita. Ou seja, quando o meu x for 0, o nosso y, o resultado tem que dar 1, tá? Então, bora ver como é que a gente vai fazer isso aqui, ó. Estou substituindo, ó. Lembra-se que nesse ponto aqui, ó, o x vale 0 e o y vale 1. Então, vai ficar y, que no caso vale 1, é igual ao a vezes o x. Nesse ponto aqui, o x está valendo 0. Então, vezes o 0 mais o b, tá? Então, essa aqui é a nossa primeira conta aqui, ó, tá? Aí nós resolvemos essa conta, né? A gente tira aqui o quê, né? Daqui a gente tira que o nosso b vale 1, né? Porque isso aqui vai anular, ó, né? Vai ficar só 1 igual a b, que é isso aqui. E do mesmo modo, a gente vai fazer aqui, ó, como agora aqui o y vale 3, então vai ficar 3 é igual ao a vezes o x. Nesse segundo ponto aqui, o x vale 2, mais o b, né? Bom, como o coeficiente o b já foi determinado aqui, ó, que ele vale 1, né? A gente tirou essa informação daqui, ó, né? Vai ficar 1 igual a b, porque esse aqui vai ser anulado, né? Tá? Então, como nós já conhecemos o valor do b, basta substituir esse valor que a gente encontrou na primeira equação na segunda. Então, vai ficar 3 é igual a 2a mais, agora aqui o b, ó, o b a gente já conheceu o valor dele, que vale 1, certo? Então, se ele vale 1, só substituir aqui. Vai ficar 3 é igual a 2a mais 1. Né? Aí, resolvo essa conta, eu tiro que o a vale 1 também. Então, se eu sei agora que o a vale 1 e o b vale 1, então só substituir aqui. Ó. Vai ficar 1 e aqui vai ficar 1 também. Né? Então, nosso resultado será o quê? Né? Será y igual a x mais 1. Essa é a equação da reta, tá? Que a gente está procurando. Para eu ter certeza que eu encontrei a resposta correta, eu pego os pontos aqui. Ó. Quando o x for 0, o y tem que dar 1. Então, eu substituo aqui por 0. Tá? Vai ficar, se o x for 0, vai sobrar só 1. Então, ok. Quando o x for 2, o resultado tem que dar 3. Então, se aqui for 2, vai ficar 2 mais 1, 3, que é o que está dando aqui. Ó. Então, está correto esse resultado. Tá? Então, essa aqui é a nossa equação da reta que gerou esse gráfico aqui. Ó. Tá? Então, esse tipo de exercício você consegue determinar qual é a fórmula da função que gerou um gráfico, ou seja, a questão te dá um gráfico, né, te dá as coordenadas dos pontos que fazem parte desse gráfico, e você consegue descobrir qual é a fórmula desta função. Tá? Vamos ver agora aqui algumas questões referentes a situações, problemas referentes à função afim. Tá? Bom, primeira questão.
ele é um inseto capaz de comer cerca de 1,5 grama de folhas por dia. Um número aparentemente pequeno, né? Mas se nós considerarmos que algumas nuvens desse gafanhoto, né, nuvens seria um grupo, tá? Podem conter cerca de 50 milhões de indivíduos, a devastação sem dúvidas vai ser muito grande, né? Vai ter grandes proporções. Então, assim, nossa questão A, ela pede para escrever uma função afim que relacione a quantidade Q de gafanhotos com a massa M em gramas de folhas que eles são capazes de comer por dia. Relacione a quantidade Q de gafanhotos com a massa M em gramas de folhas que eles são capazes de comer por dia. Né? Essa questão aqui é muito simples. Olha, se eu tenho que um gafanhoto come 1,5 grama, então se eu tiver uma quantidade Q de gafanhotos, quantos eles vão comer? Eles vão comer 1,5 vezes a quantidade de gafanhotos que tem, certo? Que são o Q. Então vai ficar 1,5 vezes o Q. Muito simples essa primeira, né? Ó, a massa que eles podem comer é, claro, é MQ, onde Q representa a, a quantidade de gafanhotos que existem. Então, se um gafanhoto come 1,5, dois gafanhotos vai comer 1,5 vezes 2, três gafanhotos vai comer 1,5 vezes 3, mas como é Q, então vai ser 1,5 vezes Q, tá? Bem simples aqui, ó. A nossa letra B, na verdade, isso aqui é a letra B, tá? Foi um erro aqui, mas é B, tá? Quantas toneladas de folha uma nuvem com 50 milhões de gafanhotos do deserto podem comer em um único dia? De gramas, a quantidade de, de folhas que eles podem comer é dada pela função 1,5 vezes Q, onde esse Q representa a quantidade de gafanhotos que existem, então basta multiplicar 1,5 vezes 50 milhões, né? Então vai ficar 1,5 vezes 50 milhões, né? Resolvendo essa conta vai ficar 75 milhões. Só que essa quantidade, lembra que a questão está dando em gramas, tá? Então, para eu ter toneladas, basta converter gramas para toneladas, né? Então, que vai dar 75 toneladas. Muito simples, tá? Entendemos aqui? Então, tudo tranquilo, né? São questões bem simples que relacionam situações, problemas, né? interpretar questões para montar equações, né? Em relação ao que se pede, né? Para descobrir o que se pede. Bom, por hoje é só isso, né? Então, fizemos essa rápida introdução aos conceitos das funções afins, né? Nas aulas seguintes, nós iremos ver outros conteúdos, mais ainda relacionados à função afim, mas por enquanto, o que eu espero de vocês é que tenham conseguido entender, né? Como fazer o gráfico, como identificar uma função afim, né? Saber que existem outras classificações dentro da função afim, que são a função de identidade, função constante e a função linear, tá? E saber também que como construir, né, a fórmula de uma função a partir de um gráfico que é dado ou a partir de coordenadas do ponto que são dados, tá? Então, por hoje é só isso. Nas aulas seguintes a gente vai ver a continuação dessa aula.
Tá? Bons estudos e até a próxima.